Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós hoje falaremos sobre o projeto Ecojoias, mais especialmente sobre o subprojeto 3, que é este que eu vou apresentar para vocês. O projeto Ecojoia consiste em um projeto socioambiental. Nós estamos desenvolvendo ele dentro da comunidade em Veracruz e ele tem um destaque. Qual é o destaque? É o impacto que isso causará na sociedade em Veracruz. Esse projeto foi desenvolvido em 3 etapas. É o levantamento de materiais, que é o subgrupo 1. Depois a gente tem o subgrupo 2, que é os testes e mecanismos de desenvolvimento ou de aperfeiçoamento de ferramentas para poder utilizar esses materiais ecológicos, materiais que estão indo para o lixo, materiais que estão sendo descartados de qualquer forma, e a gente transformar essas coisas em material efetivo, né, de valor, com valor agregado, para ser uma fonte de renda ou uma fonte de recursos para alguém, né? para alguém dentro da comunidade. Então, hoje eu quero apresentar esse projeto, que é o subprojeto 3, que é falando sobre o impacto socioambiental do projeto Ecojoias. Então, o título dele é Ecojoias e Impacto Social, Formação, Autonomia e Geração de Renda Sustentável em Comunidade Escolar. A ideia aqui é fazer uma iniciação científica para vocês. Vocês terem uma visão de como que é fazer ciência, né? Através de um projeto, através de algo que já está formatado. E aí vocês vão fazer alguns passos, algumas coisas que no projeto escrito, que eu já entreguei para vocês, que vocês têm em mãos, já tem um passo a passo do que deveria ser feito, do que deverá ser feito. E agora eu estou fazendo esse vídeo para ser um complemento destes documentos que já estão nas mãos de vocês. Então, qual é o nosso foco aqui no projeto geral Ecojoias? É trabalhar com a comunidade de Veracruz, né? Veracruz, Porto Seguro, Bahia. E trabalhar a transformação social, pegando esses materiais que são resíduos, que são jogados no lixo, que são descartados de qualquer maneira, e transformar isso em materiais que serão usados para o desenvolvimento de ecojoias, tá bom? Então, o nosso projeto, ele nasce de uma problemática. Qual é a problemática? Primeiro, um grande problema, né? Que é a geração de resíduos. A gente vê o descarte inadequado, esses resíduos eles acabam trazendo impactos ambientais, esses resíduos eles trazem doenças, né? Então, traz uma série de situações que são desagradáveis. E aí, pensando nisso, a gente quer utilizar do fato de que esses materiais eles podem ser ressignificados, né? Ressignificados e valorizados de uma maneira que gerem renda. E aí transformar um produto que está sendo descartável em uma solução que vai reaproveitar esse material, tanto natural quanto reciclado, para um ecossistema de valorização. E aí surge a nossa pergunta, porque os outros 2 subprojetos desse projeto Ecojoias estão tentando responder algumas perguntas, trazendo significado a esses materiais, e esse projeto 3, o subprojeto 3, é o quanto que esse projeto pode impactar nas vidas das pessoas, no sistema social que temos em Veracruz. Então, tem uma pergunta geradora, né, do nosso problema aqui, que é: de que maneira a produção de ecojoias pode ser utilizada como ferramenta pedagógica
para promover a conscientização socioambiental, estimular o empreendedorismo sustentável e ampliar o impacto social por meio da comunicação digital na comunidade escolar e no seu entorno. Então, a proposta que a gente está trazendo é de dar uma resposta a essa pergunta. Então, como fazer do lixo ter um valor sustentável, né? Essas situações essa pergunta gera um objetivo, gera uma hipótese e gera um objetivo. E esse é o objetivo geral do nosso projeto aqui, que é promover a educação ambiental por meio da conscientização da comunidade, da investigação dos hábitos de descarte de resíduos e da elaboração de uma proposta formativa sobre produção de ecojoias, incentivando práticas sustentáveis e o reaproveitamento de materiais recicláveis e naturais. Dentro desse escopo do objetivo geral, a gente vai delimitar alguns objetivos específicos. E estes objetivos específicos serão trabalhados através da metodologia que a gente está delimitando aqui para esse projeto. A metodologia é como fazer, né? Como produzir, como dar essa resposta. A gente vai ver mais à frente, mas agora a gente vai falar um pouco dos objetivos específicos. Temos 6 objetivos específicos que serão vistos durante o decorrer desse trabalho. Dentre eles está aqui, o primeiro, que é desenvolver ações educativas voltadas à conscientização ambiental da comunidade escolar e local. Seja, vamos fazer um curso, vamos fazer uma palestra, a equipe de vocês vai propor, né? Vão propor algo. E aí, como que essas ações serão feitas, né? Isso a gente vai discorrer aí durante a apresentação do trabalho. O objetivo 2 é investigar, por meio de pesquisa de campo, os hábitos de consumo e de descartes de resíduos sólidos. Como é que a sociedade, como é que a comunidade tem agido com esses resíduos, né? O que eles têm feito? Tem coleta seletiva? Não tem? Como pode isso ser implantado? Essas coisas vocês vão investigar durante esse processo aí dessas 3 semanas. O objetivo 3 é analisar os dados coletados, identificando padrões e problemáticas relacionadas ao descarte. Então, analisou como que eles estão sendo descartadas, depois vai fazer a análise desses dados e vai identificar padrões, né? Problemas que estão relacionados a esses descartes que estão sendo feitos. O objetivo 4 é elaborar uma proposta de curso sobre produção de ecojoias, contemplando conteúdos, metodologia e prática. Então, depois que viu uma ação educativa, né, de como é que vai elaborar uma ação educativa, de como guardar ou descartar, né, esses materiais residuais, esse lixo, e de como guardar esses materiais naturais, que aí materiais naturais a gente vê como sementes, casca de coco, raízes, folhas. O que a gente pensar que pode ser usado como ecojoia, a gente tem que pensar como ensinar, conscientizar a sociedade sobre essa situação do meio ambiente. E o quinto objetivo específico é produzir protótipos de ecojoias como recurso didático e demonstrativo. Esses protótipos que serão produzidos serão os protótipos os projetos, né, que vocês vão trabalhar na elaboração da proposta de curso. Então, quando vocês prepararem a proposta de curso, vocês já têm que pensar em quais protótipos, em quais peças ecojoias nós vamos produzir para colocar no curso. E o 6º objetivo é a socialização dos resultados da pesquisa e também a proposta desenvolvida junto com a comunidade. Então, o nosso trabalho aí, pessoal, ele está para contribuir na redução dos resíduos, na conscientização e transformação social, na geração de renda,
e oportunidades econômicas, né, sustentáveis, e também está no viés da educação ambiental e da formação de cidadãos críticos e atuantes. Diante do problema apresentado, diante dos objetivos específicos, dos objetivos gerais, a gente nasce com uma metodologia do como fazer, né? Então, a presente pesquisa ela vai se caracterizar como uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, sendo desenvolvida a partir da perspectiva da pesquisação. Então, vocês vão pesquisar e vão agir. São coisas que é ativo. E uma vez que articulam investigação científica, intervenção educativa e transformação social, nós vamos ter as seguintes etapas. Primeiro, a sensibilização e fundamentação teórica. E aqui, pessoal, vocês vão ter que debruçar, olhar, pesquisar sites, pesquisar vídeos, artigos, teses, sobre como que é essa problemática ambiental, né? E como é que a gente pode promover uma consciência crítica desse tipo de ação no meio ambiente. Então, quais são os conteúdos que nós vamos abordar ali? Os conceitos de meio ambiente, sustentabilidade, os problemas relacionados com descarte de resíduos sólidos, os impactos ambientais que são decorrentes desses descartes que são inadequados, as práticas, né, de reaproveitamento de materiais. E tudo isso tem que ser feito registrando num diário de bordo. Esse diário de bordo é um documento que está já disponível para vocês, que vocês vão ter acesso a ele. Nesse documento vocês vão colocar assim, no dia tal, no dia 3 ou 4, nós fizemos tal coisa, e foram esses alunos, esse. Esse diário de bordo é um documento que vocês têm que preencher em cada reunião, em cada momento que vocês sentarem para trabalhar com um projeto, vocês vão preencher esse diário de bordo. A etapa 2 da metodologia fala do planejamento da pesquisa de campo, que é a organização e definição das estratégias investigativas. E aí, nesse planejamento, vocês vão definir quem é o público-alvo que vocês vão trabalhar na pesquisa. Qual é a delimitação do local, até onde nós vamos pesquisar, porque vocês não podem pesquisar todo o Porto Seguro, vocês não vão pesquisar todo o Brasil. Tem um limite de quem é que vocês vão pesquisar, e é isso que vocês vão definir nesse planejamento. Vai estabelecer um cronograma, orientações sobre abordagem ética, como abordar as pessoas, né? E então vão aplicar essa pesquisa de campo. Eu quero adiantar para vocês que eu previamente já fiz um formulário para pesquisa e esse formulário já está disponível para vocês. Então, o que vocês vão definir aí nesse planejamento aí, nessa metodologia, né? Vocês vão definir quem são os públicos-alvos e o local que vocês vão aplicar. Se vai ser na escola, que turmas? Se vai ser na comunidade, quais são as ruas? Quais são os públicos-alvos que vocês querem fazer? Isso vocês vão ter que sentar e especificar para só então ir para a etapa 3 da metodologia, que é a aplicação da pesquisa realmente na comunidade, que é coletar esses dados, né, sobre os hábitos de consumo e do descarte de resíduos, e aí então aplicar esse questionário. Vocês vão registrar as perguntas, as respostas, vai observar o ambiente dessas pessoas, vão anotar situações relevantes, e então essa vai ser uma pesquisa para vocês terem uma visão de como é que está realmente o descarte, se está consciente ou não dentro da nossa comunidade. E aqui vale ressaltar que aqui está o elo central da nossa pesquisa, porque nós não estamos trabalhando com a coisa sem uma fundamentação. Nós estamos pesquisando na sociedade, levantando dados fidedignos, e em cima desses dados nós vamos trabalhar e desenvolver algumas ações. E aí vem a etapa 4, que é fazer essa análise. Uma vez que vocês delimitaram o tempo, foram lá e pesquisou, fez a abordagem, fez a pesquisa, coletou os dados, vocês vão precisar organizar esses dados
e fazer a análise deles. Após fazer essa análise, vocês vão ter o desenvolvimento de ações de conscientização, que é a etapa 5 da nossa metodologia. E aí vocês vão pensar em ações educativas para sensibilizar a comunidade. E aí nessas propostas, vão ter diversas. Vocês podem criar Instagram, Facebook, divulgação em redes sociais, usar também das redes sociais da escola ou do que a escola permite, das redes sociais de instituições dentro da comunidade, que vocês tenham acesso e consigam propor, né, ações afirmativas, seja em vídeo, seja em fotos, seja em postagens. Eu não sei que maneira vocês vão usar, porque isso é um projeto para vocês trabalharem. E diante desses dados que vão ser levantados, vocês vão trabalhar com algumas ações educativas para a sociedade, para a comunidade. Também vocês vão preparar, na etapa 6, uma proposta de curso de ecojoias. E aí vocês vão sistematizar o conhecimento que vai ser elaborado no curso. E aí esse curso deve contemplar quem vai ser o público-alvo, quais são os objetivos, o conteúdo que vai ser apresentado, as atividades práticas, os materiais e a metodologia de ensino. Vocês vão produzir uma proposta de curso. Então, vocês vão ter que ter um documento. Eu acredito que para esse momento nós não temos como fazer esse curso e apresentar na Semana de Ciências e Tecnologia da nossa escola, mas nós vamos apresentar durante a nossa apresentação do projeto de ciências, nós vamos apresentar a proposta de curso do Ecojoias. E essa proposta ela deve nascer de vocês a partir das análises que vocês fizeram, das pesquisas de campos que vocês fizeram e da fundamentação teórica que vocês fizeram. Tranquilo? Depois, no passo 7, vocês fazerem uma introdução do empreendedorismo sustentável. E aí ver a noção de custo, de material, de produção, a definição de preços, quais são as estratégias de comercialização, ou seja, se vai comercializar local, digital, boca a boca, se vai montar uma lojinha, como que vocês vão trabalhar a venda de um produto chamado Ecojoias para a sociedade. E aí é um outro entregável do projeto, porque vocês têm uma ação, né, de conscientização, que é um entregável, vocês têm um planejamento do que fazer, de que tipo de ações você vai trazer de conscientização para a população de Veracruz. Depois vocês vão ter que fazer a elaboração de uma proposta de curso do Ecojoias. Também vocês vão ter que ter algo para falar sobre o empreendedorismo sustentável. E aí, depois dessas 3 coisas que vocês fizeram, 3 coisas, essas 3 coisas serão socializadas, que são os resultados que vocês tiveram, com apresentações orais, exposição, e então aí vocês fazerem uma síntese, né, de como é que vocês desenvolveram esse trabalho no decorrer dessas semanas. E aí, quando a gente pensa nessa metodologia, apesar de eu já ter citado várias coisas que podiam ser feitas, né, a gente vê a necessidade de explicar para vocês como que é realmente a metodologia na prática, né? Como que eu vou pegar essas coisas aqui da metodologia, cada passo desse, e como que eu vou fazer isso na prática? Vamos lá pensar sobre isso. Então, olha lá. A primeira coisa ali falando do questionário, né? Questionário aplicado. Olha só, nós estamos então aqui falando da organização e análise de dados, passo 4, etapa 4. Então vamos supor que a gente já fez a sensibilização, nós já fizemos o planejamento de campo de pesquisa, já nós aplicamos a pesquisa na comunidade, nós estamos agora analisando os dados. Então olha lá o que vai acontecer. Nós vamos aplicar o questionário. O questionário é um instrumento que nós vamos utilizar para investigar os hábitos de consumo e de descarte das pessoas. Vejam aí que nós vamos pegar o perfil, nós vamos pegar
falar sobre o consumo, nós vamos ver sobre o uso de descarte, ou sobre o descarte dos resíduos, nós vamos fazer um apanhado de coisas, de perguntas para as pessoas, e elas vão responder, nós vamos responder, né, vamos marcar as respostas que elas estão dando. E aí, diante desse questionário aplicado, que é in loco, nós vamos precisar sair e aplicar esse questionário, nós vamos ter a análise desses dados. Olha lá que legal, a coleta dos dados é o passo 2, que é mostrando aí, ó, uma pessoa fazendo a aplicação do questionário na comunidade no entorno, uma entrevista com moradores e comerciantes, uma aplicação na nossa comunidade escolar. E aí esses dados que serão coletados são informações sobre os hábitos e consumos, a prática dos descartes e as observações do meio ambiente da prática locais, né, e práticas locais. E aí a gente vai apresentar alguns resultados parciais. Aí vai vir gráfico de pizza, gráfico de barra, gráfico de setores, né? A gente vai encontrar gráficos que demonstrarão como que é e como que foram as respostas a essas perguntas. Lógico que durante esse processo da aplicação do questionário e da coleta de dados, vocês necessariamente precisam fazer o diário de bordo. E lá no diário de bordo você vai ter que colocar ali, ó, dia 15, nós fizemos a aplicação do questionário, foi no bairro tal, a observação do que foi, como que a população estava, quais foram as percepções que vocês tiveram, as dificuldades, os aprendizados. Isso vocês têm que colocar no diário de bordo. Lembrando que todo esse documento que vocês estão fazendo vão ser os documentos que serão analisados para as notas de vocês desse trabalho do projeto da Ecojoias. Então, é necessário nessa metodologia investigar, registrar, analisar e transformar. Metodologia ativa que promove ciência, consciência e ações. E aí, vocês podem me perguntar assim, professor, 3 semanas é pouco para a gente fazer isso aqui, não vai dar tempo. Eu digo, dá. Vocês precisam se organizar direitinho, não fazer nada do que está aqui no projeto, não inventar uma outra coisa para colocar no projeto. Se vocês não fizerem isso, vocês conseguirão fazer o desenvolvimento desse projeto. Olha aqui como está uma proposta de cronograma para essas atividades nas 3 semanas. Na semana 1, vocês vão trabalhar a etapa metodológica 1 e 2, sensibilização e fundamentação teórica e planejamento da pesquisa de campo. Lembrando, ó, sensibilização e fundamentação teórica é uma leitura. Vocês vão ter que ver artigo, vão ter que caçar essas coisas. Isso daí dá para fazer em um dia. Concordam comigo? Planejamento da pesquisa de campo. Também dá para fazer em um dia. Vocês sentarem juntos e falar assim, ó, nós vamos fazer com a comunidade escolar, nós vamos fazer com os comerciantes e vamos fazer com a população em geral. Ponto. Quem a gente vai pesquisar? Tal pessoa assim, assim, assim. São essas coisas que eu quero que vocês façam. Esse planejamento teria que fazer um questionário, mas eu já estou entregando esse questionário para vocês, entendeu? Já está pronto. Então, quais são os entregáveis dessa etapa, né? Questionário de pesquisa elaborado, já está pronto. Plano de pesquisa é algo que vocês vão produzir e o diário de bordo é o que vocês também vão produzir. Depois, na semana 2, nós vamos trabalhar os pontos 3 e 4, que é a aplicação da pesquisa na comunidade e a organização e análise dos dados. Vamos supor que vocês definiram pesquisar com 200 pessoas. Pensando comunidade escolar, pensando comerciantes e pensando comunidade geral. Vocês vão delimitar ali 1, 2, 3, 4 dias, porque a equipe é grande, tem 10 pessoas, vocês podem separar os grupos. Você vai trabalhar só na escola, você vai trabalhar só... Isso é uma proposta que vocês vão fazer lá na primeira semana, no planejamento da pesquisa de campo. Vocês vão ter que delimitar essas coisas. E aí, quando vocês forem à rua, forem em loco, pegar essa aplicação das pesquisas, vocês já fundamentaram lá qual é o planejamento. Para ninguém sair perdido, sem saber o que vai fazer. Beleza? E aí, depois que vocês aplicaram isso na comunidade,
vocês vão fazer uma análise, organização e análise desses dados. O que vocês vão entregar ao final dessa semana? Os questionários aplicados, as tabelas e gráficos que foram elaborados a partir das respostas que as pessoas deram e o diário de bordo com a análise dos dados. Tranquilo? Terceira semana e última, nós vamos trabalhar os 4 pontos, que é o desenvolvimento de ações de conscientização, elaboração da proposta do curso de Ecojoias, que vocês podem linkar junto com o ponto 7, que é a introdução ao empreendedorismo sustentável. Olha só, proposta do curso de Ecojoias, vocês já podem engatar a introdução ao empreendedorismo sustentável. Nome do projeto do curso. Vocês podem colocar assim, ó, Ecojoias, empreendedorismo sustentável. Quando vocês fizerem esse curso, vocês já estão fazendo 2 em 1. Duas metodologias e dando 2 respostas lá aos objetivos específicos em um, que é você vai ensinar a fazer as joias, ensinar a vender a joia. E depois, o último passo é a socialização dos resultados, que aí já é a feira de ciências. E aí, o que a gente vai entregar, né? O que vocês vão entregar nessa etapa? O material educativo, se vocês fizerem uma apostila, fizer slide, o que vocês estão propondo passar no curso? Qual o planejamento do curso? Vocês vão ter que entregar esse documento. E planejamento do curso de Ecojoias e empreendedorismo sustentável. Vão ter que entregar também as propostas de protótipos que vocês fizeram e que vão fazer no curso. E aí vocês precisam registrar tudo isso. Lembra lá, fotos, apresentações e cartazes. Lá na primeira semana, segunda semana, vocês precisam tirar foto. Vocês precisam fazer vídeo do que vocês estão fazendo. Essas fotos, esses vídeos vão trazer uma importância muito grande para o projeto de vocês, mostrando que realmente vocês foram a campo, vocês colocaram a mão na massa e desenvolveram esse projeto como deveria ser. Ao final do projeto, nós vamos entregar algumas coisas. Vocês vão entregar algumas coisas. Primeiro, o questionário aplicado. Todos os questionários aplicados, vocês vão ter que entregar ele preenchido. É bom até colocar as pessoas para assinar o formulário, tá? Depois vocês vão entregar as tabelas e gráficos. O que é isso aí? É análise, né? Dos dados que vocês pegaram. O diário de bordo, como que vocês fizeram, né? A época que vocês fizeram o diário de bordo. Os materiais educativos que vocês pensaram para o curso. As propostas de curso que vocês fizeram, vocês vão ter que entregar isso. E os protótipos das Ecojoias. E aí, no final dessas 3 semanas, nós vamos cair lá na época do projeto de ciências, que aí então vocês lá no projeto de ciências, na banca de vocês, no lugar de vocês, vocês vão apresentar assim, olha, aqui está o projeto de Ecojoias e nós pensamos em como que esse projeto poderia impactar a nossa sociedade. Para isso, nós elaboramos um curso de tal coisa e tal, isso, aquilo, nós fizemos uma pesquisa qual e quantitativo, fomos a campo e descobrimos esses dados, descobrimos essas coisas e com base nessas coisas que descobrimos, nós elaboramos um material educativo, nós elaboramos uma proposta de curso, nós elaboramos um protótipo de produtos que seriam realizados nesse projeto do curso de introdução ao empreendedorismo sustentado com Ecojoias. Beleza, pessoal? Eu acho que está bem explicado sobre o que vocês devem fazer, quando fazer, como fazer. Não façam o seguinte, eu vou fazer isso aqui 1 e 2, eu vou fazer o 3 e 4. Façam em conjuntos, façam o grupo, sentem-se, discutam o que deve ser feito para que vocês entreguem um bom projeto. Um projeto que eu acredito que vai acrescentar em vocês muita coisa, né? Conhecimento, habilidades, que talvez vocês nem sabiam que tinham. Vai dar tudo certo. Qualquer coisa, estamos por aqui. Vocês podem nos procurar para tirar maiores informações.
Utilizem sempre os documentos que eu passei para vocês, eles são fonte de verdade aí, para vocês fazerem um trabalho de excelência. Tudo bem? Até mais.